What's up, gang? Hello! Eu sou o Luke. E eu sou a Mai. E este é o Take Único. Take Único em parceria com o blog Bazar de Pesadelos, a review de Um Chamado 3. Em O Chamado 3, nós temos a personagem Julia e ela fica preocupada com o seu namorado Holt quando descobre que ele começa a se envolver com um vídeo misterioso. E a lenda é nada mais nada menos, do que a Samara te ligando dizendo que você vai morrer em 7 dias. Exatamente. Se você ainda não assistiu O Chamado 3, provavelmente você não queira ver esse filme até o fim, né? Porque vai ter spoilers. Sim, fica por conta e risco, você foi avisado. Por onde vamos começar? Olha, é complicado, tá? Vamos começar falando ali da cena do avião, que é a primeira cena. Assim, na primeira cena já temos o Zack, que se você provavelmente assiste The Vampire Diaries, é o Matt, né? Donovan, só pra ficar claro. Só pra, tipo, o único humano, o que nunca morre. Ele tá lá, na primeira cena, assim, sofrendo já, porque ele recebeu, né, a ligação da Samara, dizendo que ele iria morrer em 7 dias. E ele já tá numa tensão, assim, grande. Como a Mai disse, o personagem tá dentro do avião e já é o 7º dia dele, ou seja, ele tá prestes a morrer, ele tá bem nervoso. E assim, a cena é promissora, tipo, dentro do avião é algo que a gente nunca viu antes, então vamos ver o que vai acontecer. E tipo, a gente se pega vendo a Samara saindo dentro de uma tela de computador de bordo, de uma cabine de avião. Sim! Até aí a gente meio que releva, porque a gente pensa, nossa, não, primeira cena do filme, né, vamos continuar e tal. Vamos tentar. Vamos tentar, até porque a gente não tinha como sair, né, a gente tava no cinema. Sim, a gente pagou. A gente pagou, no caso, né, de sair pode sair, mas a gente pagou e a gente não ia sair porque a gente pagou. Obviamente. Eu deixei claro que a gente pagou? É. Então tá. Depois dessa cena bizarra, nós somos apresentados a um casal que eu achei totalmente sem graça. E nesse momento eu senti muita falta da relação de mãe e filho que tem no Chamado 1 e 2, que é uma coisa bem diferente, porque o filho não chama... Rachel! Ele só chama ela de Rachel. Então, tipo, a gente tem uma coisa diferente. E no 3, não, a gente só tem aquela melação de casal. Tipo, o namorado tá indo pra faculdade e ela vai ficar na cidadezinha com saudade. Tipo, aí ele entra no carro e eles ficam dando tchauzinho assim pelo retrovisor. E é a coisa mais triste do mundo. E tipo, não! Ele não tá morrendo, gente, ele não tá indo pra guerra. Pois bem, depois de um certo tempo, entre relações de Skype, esse tipo de coisa, a Julia descobre que o namorado desapareceu, ele não dá mais sinal de vida. Tanto é que ela, né, vai atrás dele lá na faculdade, entra no quarto dele e ela, assim, enxerga um pingentinho. Ela pega esse pingente, não sei se é um pingente ou uma pulseira, alguma coisa do tipo. É algo que uma pessoa normal não pegaria. Exatamente, algo que uma pessoa normal não pegaria, nem ia olhar. Nem ia ver. Não. Que, cara, esse negócio destrava um andar no elevador. Sim, o elevador fica lá preso, daí ela pensa, olha, tem um buraquinho ali, eu vou enfiar isso aqui que eu acabei de achar ali pra ver se funciona. E funciona. E esse andar, ele vai até, vamos dizer, um porão. Tipo isso. Né? Porque agora em Chamado 3 há um sistema agora, né? Há um sistema criado por um professor que a pessoa que assiste a Samara, a fita da Samara, precisa de um seguidor e essa pessoa precisa fazer um Ctrl+C, Ctrl+V pra ela poder se salvar. Sim, você que assistiu o Chamado 1 e 2 sabe que teria que fazer a cópia da fita pra poder se livrar da maldição. E já vimos a Rachel se fudendo várias vezes pra fazer uma cópia. Sim! Ela tinha que sair de casa pra fazer uma cópia, entendeu? Ela tinha que ir lá... Ninguém avisou a Rachel que podia fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Exatamente. Tipo, a vida dela poderia ter melhorado muito. Sim! Né? Quando eu vi a cena, eu perguntei pra Mai, ele deu um Ctrl+C, Ctrl+V? Sim! Aí a Mai, acho que não. Daqui a pouco aconteceu de novo, foi um Ctrl+C, Ctrl+V. Foi. E a questão ali do seguidor é, por exemplo, assim, eu assisti a fita da Samara e eu preciso de um seguidor pra eu poder me livrar. Então eu convido o Luke pra ir lá em casa, por exemplo. Aí eu falo pra ele, meu, tem um negócio pra te mostrar muito da hora. Muito da hora. Que massa. É uma fita cassete, velho. Você tá ligado que eu já assisti o Samado, né? E aí o Luke aparece lá em casa, eu mostro a fita. E passa a maldição pra mim. Exato, faz o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Porque tem que mostrar a cópia, né?
E aí passa a maldição pro Luke e eu estou livre. Então assim que a Julia chega nesse porão e descobre esse sistema, ela descobre que o namorado dela está envolvido no sistema e que é o último dia de vida dele, ele tem mais 12 horas. E ela, demitida, vai lá e assiste a fita. É verdade? Quer dizer, a fita não, o Ctrl-C, Ctrl-V, né? Porque eles abrem lá o notebook e tipo, nossa, olha aqui uma pasta do vídeo da Samara. Nem tem mais fita cassete, gente. Não tem. Porque na verdade a fita cassete tá pro professor, né? E ela vai demitida lá, assiste, e aí ela descobre que ela assistiu além do que os outros. Ela descobre que tem mais imagens, que o filme está se modificando, e a partir disso eles têm que começar a descobrir o que tá acontecendo. E o professor então se envolve também bastante com os dois pra poder descobrir o que tá acontecendo, por que ela assistiu imagens a mais, né, do que as outras pessoas. Então, indo atrás de toda essa história do porquê que ela assistiu mais imagens, a gente descobre mais sobre a Samara, sobre o passado dela. A gente descobre quem é o pai, o que aconteceu com a mãe, o que realmente aconteceu com a Samara. E assim, isso é definitivamente a melhor coisa do filme, mas não dura muito tempo. Eles construíram uma história que agrega bastante a personagem, mas eu acho que eles não conseguiram manter. Sem falar que eles fizeram isso praticamente pro final do filme, sendo que no meio disso fica aquele lenga-lenga. Eu tava assim, bem com tédio, assim, pra falar bem a verdade, eu tava olhando no relógio pra ver que horas que era toda hora pra poder ir embora. Não, é porque assim, vamos ser sinceros, o filme é ruim, ele erra em tudo. O diretor, ele tentou criar um aspecto tecnológico, porque afinal, fazem 12 anos desde o último filme. Faz sentido que seja um pouco mais tecnológico, porque eu acredito que as pessoas, não é todo mundo que deva ter um videocassete em casa, mas isso em teoria funcionaria se não fosse cômico, ficou engraçado. As cenas acontecem, a gente começa a rir, porque a gente tá acostumado com uma coisa bem mais épica, uma coisa bem mais cult, que nós já vimos em O Chamado 1, e assim, isso nos imerge a um cenário totalmente novo, não nos prepara pra isso, e eu acho que isso foi o erro mais fatal do filme. E pra começar, nem é o Chamado 3, né, porque não é uma sequência. O filme se chama Chamados, que é tipo um spin-off. Porque a Samara, ela sai de todo lugar. Do celular, do notebook. Ela sai do celular. Sim, ela sai de um celular. Então fica uma coisa um pouquinho bizarra, assim, pra quem tá acostumado com o Chamado 1 e 2. Sem falar que tem um pouco de CGI na Samara, né? Tem um pouco de efeito digital nela. Tem um pouquinho a mais, assim. Que ajuda? Não ajuda. Quase não percebe, né, que tem um pouquinho de... Depois que os nossos protagonistas descobrem mais sobre a história da Samara, que a gente engole esse final, porque é a melhor coisa do filme, nós somos pegos com o pior final de todos. Misericórdia. Misericórdia! A história encerrou naquele ponto e eles desandam de um jeito que assim, ó, o final... Meu, fala sobre o final. Não tenho o que comentar. O final só consegue ser pior do que o começo. A experiência do cinema não vale tanto a pena porque eles não souberam administrar os sustos, as cenas de medo. Tanto que tem uma das melhores cenas de filme de terror, assim, que começou durante 2 segundos e eles estragaram. Sim. 2 segundos, né? 2 segundos de cena boa e desandou. Aí entre essa cena e o final ali, tem a explicação da história da Samara, que daí é legal, gente. Se vocês forem ver o filme, vejam por isso. Pra saber realmente o que aconteceu com a Samara. E aí, quem sabe no filme futuro eles trabalhem isso melhor e quem sabe tragam a Rachel novamente. Rachel! Aquela que não... A nota Take Único então ficou com... 4. Acho que foi a pior nota que já demos num review, né? E é tudo ruim. É tudo ruim, assim, não tem como dar mais que 4. A gente foi com uma expectativa boa, né? Pensamos, nossa, Chamado... Nossa, tipo, era algo que os fãs estavam esperando há muito tempo. E foi tão decepcionante, gente. Mas lembrando que essa é a nossa opinião. Então, se você assistir, você pode gostar. E se você gostar, deixa aqui embaixo por que você gostou. Exatamente. Vamos conversar sobre esse filme. A crítica escrita já está no blog Bazar de Pesadelos. O link está aqui embaixo. Já aproveita pra seguir o blog, mostrar pros amigos que gostam de histórias de terror, porque o blog é bem legal. E agora a gente vai começar a postar mais reviews
junto com o blog, a gente fez essa parceria. E dá uma olhadinha no blog, gente, vocês vão gostar. É muito legal. Tem uns contos de terror maravilhosos. Então é isso. Nesse calor infernal, falamos sobre o Chamado 3. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal, as redes sociais estão todas aqui. E até o próximo vídeo. Tchau!